E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre uns sensores que se chamam Reed Switch. Já peço aí por favor pessoal que dê o like, se inscreva para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado. Então eu vou mostrar o que é, para que serve, como se utiliza, mostrar alguns exemplos, por exemplo, utilizados já a nível profissional e até mesmo um exemplo na prática utilizando o Arduino. Os modelinhos que eu tenho aqui são esses, que é os que eu utilizo no meu dia a dia aí nas manutenções. Há outros modelos também, maiores fisicamente, mas o funcionamento é o mesmo. Eu vou mostrar no detalhe depois eles, mas os que eu tenho para disposição, né, para backup e reposição são esses aqui. Então, na verdade, o que são esses sensores? Eles se assemelham muito fisicamente a um fusível. Inclusive, alguns já me perguntaram se era fusível. O pessoal até confunde. Mas não tem nada a ver com o fusível. O fusível é um outro dispositivo bem diferente. Basicamente, esses sensores eles são sensores magnéticos. Eles trabalham por magnetismo. E para isso, eles precisam então de um ímã. Eles trabalham em conjunto com um ímã. Normalmente se utiliza um ímã pronto, né? Qualquer tipo de ímã, qualquer tamanho também. Ou eletroímãs. O que seriam eletroímãs? Bobinas, por exemplo, a bobina de um relé. Normalmente se utiliza esses ímãs prontos aqui, fabricados, né? Em formato que você precisa. E é muito fácil de encontrar. Mas na frente eu vou mostrar na prática ele operando ali corretamente com o ímã. Na verdade, eles são conhecidos por chaves magnéticas, ou sensores magnéticos, que na verdade se trata de um interruptor, que pode ser NA ou NF, que basicamente significa NA é normalmente aberto e NF ele é normalmente fechado. E quando aproximamos o ímã dele, ele vai alterar esse estado. Por exemplo, quando é um sensorzinho normalmente aberto, ele vai passar a ser normalmente fechado. E se ele for normalmente fechado, que é o NF, ele vai passar a ser normalmente aberto. Mas no momento que a gente afasta o ímã deles, eles voltam ao seu estado natural. Então ele é muito utilizado para comutar circuitos, né? Fechar circuitos ou abrir. Eu já posso adiantar que o ideal é não manipular altas tensões e altas correntes com ele. Até na verdade, quanto maior a tensão, maior a corrente, menor é a vida útil desses sensores. Então o ideal é usar como sensor de sinal, para sinalizar, por exemplo, por um microcontrolador, que pode ser a placa Arduino, né? Ou um PIC, por exemplo, ou Atmel, enfim, ele serve como um sensor de sinal ou referência para esse microcontrolador que um processo está em andamento ou tem que encerrar um processo, por exemplo. Eu vou mostrar um no detalhe aqui. Todos eles são muito parecidos. Mudam basicamente o fabricante, claro, né? E o tamanho físico deles. Então veja, esse aqui eu peguei um transparente, tem outras cores. Aqui são dois terminais. Esse aqui é um sensor NA, ou seja, ele é normalmente aberto. Aqui é uma ampola de vidro. Deixa eu pegar um outro ali. Olha só, nesse caso mudou só a cor. Então são ampolas de vidro ou bulbo, e dentro desse vidro existe quase que um vácuo perfeito, né? Ou seja, a ausência de oxigênio. E lá dentro também existem duas camadinhas metálicas, não sei se é possível ver aí, que estão predispostas uma sobre a outra, ou seja, elas estão em paralelo, mas não se tocam quando é o normalmente aberto, e se tocam quando é o normalmente fechado. O que acontece? Quando aproximamos o ímã, através do campo magnético, esse estado vai alterar. Quando ele é normalmente aberto, como eu já falei, essas chapinhas vão se tocar, fechando o curto, e se ele for normalmente fechado, ela vai abrir com a aproximação do ímã. Ele serve para a gente detectar, por exemplo, um objeto que vem se aproximando com um ímã fixo no corpo dele, por exemplo. Aproximou ali, ele manda um sinal para o microcontrolador. Eu tenho também esse outro modelinho aqui, ó, com 3 terminais. Esse aqui funciona muito parecido com o relé. Um é o contato, ou comum, que a gente chama. No outro extremo, um dos terminais é o NA, que é o normalmente aberto, e o outro é o NF, que é o normalmente fechado. Então, ou seja, esse aqui é bem interessante. Imagine que esse aqui de baixo é o normalmente fechado. Então já tem um curto entre esses dois terminais. Daria para aplicar um sinal aqui e a gente teria esse sinal nesse outro extremo. Quando aproximamos o ímã, aqui vai abrir em relação ao comum e ele vai passar a ter um curto com esse outro terminal. Então aqui passa a ser o NF e aqui o NA. Afastarmos o ímã, ele volta ao seu estado normal. Então isso aqui é bem interessante para utilizarmos como um relé, por exemplo, né? Um relé eletromecânico desses comum. E a maioria dos outros são 2 terminais. Aí esses de dois terminais, como eu já falei, ele pode vir normalmente aberto ou normalmente fechado. Mas a arquitetura, a constituição deles é a mesma. Então, pessoal, primeiro aviso importante. Olha só,
Isso aqui, como eu falei, trata-se praticamente de um vácuo perfeito dentro dessa ampola. E esses componentes eles são muito sensíveis, ou seja, eles são muito delicados para se manusear. Essa ampola ela é hermeticamente fechada. O que acontece? Uma quebra ou simplesmente trincar essa ampola de vidro, a gente já inutiliza o componente. Na verdade, ele já para de funcionar, mesmo próximo dos terminais ou no meio. Acontece que esses terminais eles custam aí a partir de R$4, por exemplo, até 12, 15 reais. Não é um preço absurdo, mas veja, no dia a dia, na manutenção, se começar a quebrar, às vezes o teu lucrinho lá no cliente se foi, né? Como já aconteceu muito comigo. E se você trincar ele, não sei se é possível ver, ó, esse aqui já tá trincado rente ao corpo aqui, o terminal, ó. Eu fui manipular para pôr numa protoboard e acabei trincando. Aí você inutiliza o componente. Ou ele vai entrar em curto direto, ou ele vai ficar sempre aberto e não vai mais atuar quando o ímã pressionar. Outra coisa também que pode alterar aqui é a tensão de isolamento máxima dele também. Afeta se você trincar o vidro. Então ele pode funcionar, porém a vida útil dele vai ser bem reduzida. E qualquer interferência de qualquer outro componente do circuito que trabalhe com cargas indutivas, né? Até mesmo um relé nas proximidades, um transformador ou a própria bobina do motor, por exemplo, pode alterar o funcionamento dele, porque a tensão de isolação foi comprometida. Então muito cuidado, pessoal, muito cuidado para manusear, porque ele é muito sensível mesmo. Outra coisa que tem que tomar cuidado é na hora de manipular esses terminais aqui, na hora de dobrar ou até mesmo cortar, porque você pode danificar o vidro. O ideal é utilizar um alicate de bico e um alicate de corte. Por exemplo, você quer dobrar, você pega o alicate de bico, pressiona aqui e com outro alicate você dobra o terminal no formato que você quer, nas duas partes, o mais longe possível do corpo aqui. Na hora de cortar também, o terminal ficou muito grande, eu preciso diminuir. Eu seguro com o alicate de bico aqui e utilizo o alicate de corte para cortar. Estou usando essa pinça como exemplo, mas não é o ideal. Nunca devemos cortar diretamente, porque isso vai danificar a ampola de vidro. Não vai dar tentação mecânica ali, ela vai vibrar, né, e vai quebrar. Isso eu falo por experiência, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Outra consideração importante, pessoal, tentar diminuir o mínimo possível os terminais, porque os fabricantes recomendam que isso aqui faz parte do circuito. Se tu diminuir, o poder de atuação dele vai diminuir também. Eu tenho aqui também uma plaquinha que eu comprei pela internet. Ele já vem com sensor RID aqui, ó, amplificador operacional, um potenciômetro, vem um LED, resistor e uns terminais. Esse aqui é muito bom para quem está aprendendo a programar microcontroladores, quer utilizar aí nas suas experiências, nos seus testes de laboratório, de bancada, né, ensaios que a gente chama. Esse aqui ele já vem, você pode conectar direto no Arduino com jumpers aqui ou na protoboard, ó. Então ele já tá aqui fixado, tá vendo os terminais dele aqui, ó, e já tem toda uma circuitaria. Então esse aqui é mais para uso didático, acadêmico do que profissional, mas é muito interessante, muito legalzinho isso aqui para quem tá querendo aprender realmente a programar e desenvolver projetos com a placa Arduino, por exemplo, que é tão comum hoje. Eu tenho um outro modelinho aqui também já a nível bem mais profissional. Esse aqui, ó, ele já vem com invólucro, que é um material que vem protegendo a ampola ali de vidro. Tá vendo que ela tá presa aqui nesse material dentro, você nem tem acesso a ela. E onde que encontramos ele no dia a dia ou num sistema profissional? Há vários sistemas e dispositivos que utilizam. O mais comum, no meu entendimento, sem sombra de dúvida, que todo mundo aí deve conhecer com certeza, é aqueles motores eletrônicos ou automatizador para porta de garagem, portão de entrada de lote, de condomínio, de empresas. Ele é utilizado como o sensor fim de curso. Tem alguns exemplos aqui, ó. Tenho esse outro que é muito semelhante, tem esse aqui também. Como é que funciona? Isso aqui é o suporte que vai apoiado ao motor. Aqui tem um invólucro, uma proteção de plástico bem robusta. E o sensor reed switch está aqui dentro. E ainda tem mais aqui um silicone, um material que eles usam. E soldado nos terminais que eu já mostrei, vai esses fiozinhos, ó. Sai 2 fiozinhos de cada sensor. E aqui dentro está o reed switch. Então isso aqui vai preso lá no motor. E vai um ímã, igual a esse, pode ser maior, menor, preso na parte móvel, que é o portão, que a gente chama de cremalheira. E o que acontece? Toda vez que você aciona com um controle, o motor vai vai girar, vai acionar o portão e a cremalheira vai se deslocar. Toda vez que ela chega, que se aproxima aqui do sensor, ele atua, avisando a placa controladora que ela tem que desligar porque chegou ao fim de curso. Pode ser o de abertura ou de fechamento. No outro lado, a mesma coisa. Ela vem, aproxima e manda um sinal, então, para o microcontrolador. Como eu já falei, são sinais de baixa intensidade, então não é isso aqui que vai ligar e desligar o motor, e sim a placa, mas ele vai servir como referência para o microcontrolador na placa saber que tem que desligar, porque o motor chegou ao fim do seu percurso. Mesma coisa com esse outro modelinho, olha só, ele é um pouquinho mais fino, mas é o mesmo procedimento. Aqui dentro está o reed switch.
ele tá aqui, de alguma forma ali, né? O fabricante dobrou os terminais e soldou nos terminais os fiozinhos. Então o ímã vem, se aproxima dele aqui, fecha o contato, né? O normalmente aberto, passa a ser normalmente fechado e retorna o sinal lá no microcontrolador. Existe 90% dos motores, com certeza. Outro sistema também não menos utilizado são os sistemas de alarme de segurança eletrônica. Esse aqui, por exemplo, é da Intelbras, é um sensor sem fio. Aqui dentro ele tem o reed switch e o ímã que acompanha ele está aqui, ó, nesse invólucro de plástico. Então fica lá, por exemplo, isso aqui na janela e isso aqui na parede. Você abriu a janela, afastou o ímã, o sensor vai abrir. Logo, lá dentro tem um microcontrolador que vai emitir um sinal de radiofrequência para a central de alarme, indicando que houve então uma abertura não autorizada da janela, por exemplo, ou da porta. Então isso é muito utilizado, mas não é só a Intelbras. Muitos fabricantes que utilizam esse tipo de sensor aqui utilizam o reed switch. Então esse também é muito utilizado. Existe esse outro tipo também, que é um sensor de alarme com fio. É o mesmo procedimento, porém esse aqui é com fio, se liga fisicamente na central, afastou o ímã, ele vai abrir e vai sinalizar lá então para a central que houve uma intrusão. Dispositivos também na indústria, como sensor de proximidade, sensor de boia de água, por exemplo, muitos outros, mas eu só tenho isso aqui hoje. Como que podemos testar esses sensores? Obviamente com multímetro, na escala de continuidade, ou na escala de diodo, até mesmo na escala de resistência. Eu vou fazer um teste aqui na escala de continuidade, que ele emite aquele bip e é mais legal. As ponteiras estão afastadas, ele dá aquele valor na tela. É muito semelhante, muda de multímetro para multímetro, né? Se eu tocar, olha o que acontece. Ele começa a bipar e o número vai o mais próximo possível de 0. Para fazer o teste, eu vou pegar qualquer um deles aqui e olha só, eu vou tocar uma ponteira e a outra, sem tocar os dedos, eu vou encostar aqui. E olha que ele deu aberto, não deu sinal nenhum, né? Isso significa que esse aqui é um sensor normalmente aberto. Para poder fazer um teste mais completo, vou pegar essas garrinhas de jacaré, espetar nas ponteiras e vou morder o sensor. Olha só, e não acontece nada no multímetro. Agora, olha só se eu aproximar o ímã aqui. Tá vendo que ele passou a conduzir e bipou o multímetro? Agora olha só a distância. Aproximadamente ali 1 centímetro. Se eu afastar um pouco, ele abre novamente. Então esse eu sei que ele está funcionando bem, ó. Se ele fosse o normalmente fechado, ele estaria em curto direto e a hora que eu aproximasse o multímetro, ele teria que abrir. Mas esse aqui é normalmente aberto e ele faz isso. Então esse aqui está bom. Agora fazer um teste com esse aqui, com 3 terminais. É um dispositivo que não tem polaridade igual ao diodo. Então primeiro eu vou descobrir qual é o terminal normalmente fechado. Não bipou. E bipou. Então eu vou deixar ele preso aqui direto. Olha só, ele está em curto direto, né? Agora veja se eu aproximar o ímã. Ó, abriu, parou de bipar. Afastei, bipou. Aproximei, parou. E agora no outro terminal, que é o normalmente aberto. Se eu aproximar o ímã, ele passa a ser o normalmente fechado e o outro passa a ser o normalmente aberto. Afastei, funcionou. Aproximei, alterou o estado de funcionamento dele. Então essas lâminas internas que abrem ou fecham, elas são produzidas a partir de materiais ferromagnético, que é chamado, e elas ali, como pode perceber, elas estão numa distância muito curta uma da outra, até dá a impressão que elas estão se tocando, né? Essa distância, ela pode ser de centésimos de milímetro, porém, se ele for um NA, elas não se tocam. Pode parecer que elas estão se tocando visualmente, mas não se tocam. Só vão se tocar, né, ou abrir quando a gente aproximar o ímã, ou afastar o ímã. Então nesse bulbo ali, como eu já falei, ele existe o vácuo, mas não é o vácuo perfeito. Por quê? Primeiro, existe um gás inerte junto. E a ponta dessas duas lâminas, elas são revestidas de materiais que aguentam altas temperaturas. Porque no momento que você fecha elas, há um faiscamento interno. Então ela é revestida, por exemplo, as pontas desse material de gutênio, que é um material, por exemplo, que aguenta e trabalha com altas temperaturas. Então esse material e o gás inerte, ele ajuda a reduzir a temperatura interna. Porque imagine, se não tivesse isso, toda vez que você centelhar alho, então no momento em que você abrir e fecha, imagine que você vai trabalhar com algum sinal aí com uma certa frequência. Isso ia começar a gerar uma temperatura exponencial lá dentro, que ia, com certeza, o dispositivo ia entrar em fusão, né? Ou seja, ele ia queimar. Ele pode fechar um curto permanente ali, ou derreter as pontas a ponto de não conseguir mais fechar o contato. E, obviamente, o sensor iria queimar. Então, pessoal, como eu falei inicialmente, qual é o procedimento ideal para a gente manipular esses terminais sem danificar a ampola de vidro do sensor? Podemos usar tranquilamente 2 alicates iguais a esse, que são os alicatinhos de bico. Como que a gente pode proceder? Imaginemos então que queremos dobrar o terminal bem nessa distância aqui. Seguramos firme com um dos alicates, podemos simplesmente ou dobrar com a mão, ou pegamos o outro alicate e dobramos facilmente, sem forçar o invólucro de vidro. Podemos fazer o mesmo com outro terminal. Seguramos e dobramos.
certo? É o jeito mais aconselhável de fazer isso. E se quisermos atorar um pedaço, mesma coisa, firmamos bem com o alicate ali e com outro alicate de corte, igual a esse, por exemplo, a gente pode atorar o terminal no tamanho desejado ali, não comprometendo o funcionamento do sensor. Podemos fazer a mesma coisa no outro lado. Seguramos e cortamos. Ok, já está cortado. É a melhor forma de manipular os terminais com os alicatinhos, então. Vou montar um circuitinho simples aqui na protoboard, usando uns LEDzinhos, só para ver como é que ele se comporta. Vou utilizar esse aqui de 3 terminais, porque ele tem tanto contato normalmente aberto como normalmente fechado. Vou usar os alicatinhos para dobrar os terminais dele aqui para poder inserir na protoboard. E aqui está montado o circuitinho então, o reed switch, direto nos 5 volts. Normalmente fechado está o LED amarelo, que já está ligado. E o normalmente aberto está o LED verde, que está desligado no momento. Alimentei aqui pela fonte de bancada com aproximadamente 5 volts ali. E essa é a situação dele normal em repouso. Agora olhe só se eu aproximar o ímã aqui. Olha só, ele inverteu. Já era normalmente aberto, passou a ser normalmente fechado. Então o ímã eu altero o estado lógico do sensor, ou da chave, né? Chave eletromagnética. Interessante é o barulhinho característico que ele faz. Eu vou tentar aproximar o celular ali e ver se consegue captar o barulhinho. Então esse é o funcionamento mais básico do sensor. Esse outro modelinho mais convencional, ele iria só ligar o LED e desligar a hora que a gente tirar o ímã. Eu instalei esse que é mais simples agora. E olha só, o LED amarelo está desligado. Se eu aproximar o ímã, ele acende. E faz o barulhinho característico quando os contatos metálicos internamente abrem. Agora eu vou mostrar esse sensor pronto aqui, como ligar ele no Arduino e fazer um exemplo simples aqui para detectar quando a gente aproxima o ímã do sensor. A forma de ligação aqui é bem simples. Esse terminal que tem o sinal de mais é o positivo, aqui é o GND ou negativo. Aqui podemos utilizar qualquer porta digital e aqui qualquer porta analógica. Nós podemos optar se queremos um sinal digital ou analógico no microcontrolador. Eu vou ligar os dois aqui para a gente poder fazer um exemplo. Positivo aqui eu vou usar esse jumper de cor vermelha. O negativo esse de cor azul. Para o sinal analógico eu vou usar esse de cor verde. E aqui para o sinal digital vou usar esse de cor violeta para mim poder identificar. Aqui no Arduino, o digital eu vou usar a porta digital número 2, pode ser qualquer porta. O azul que é o GND, eu vou ligar aqui no GND da placa mesmo. Pegar os 5 volts ali. E o analógico eu vou ligar na primeira porta analógica aqui no A0. Então essa é a ligação dele aqui, bem simples. Vou ligar aqui mesmo, sem protoboard. Deixar assim mesmo. Ligar o cabo USB aqui. Veja que já acendeu um LED ali na plaquinha. E olha só de eu aproximar o ímã aqui do sensor, veja que acende um outro LED aqui, ó. Então aqui o LED fica aceso direto, dizendo que ela está energizada. E aqui quando há uma detecção do ímã. Agora vamos desenvolver um algoritmo básico ali para poder fazer essas leituras. Primeira coisa, vamos abrir o ambiente de desenvolvimento do Arduino. Vou apagar essas linhas. Vamos começar criando então os objetos ali do sensor. Criar um define. Chamar de sensor D de digital, dizer que ele está ligado na porta 2. Vou deixar esses arquivos para download depois. Criar um outro define, esse sim, sensor analógico, está na porta analógica 0. Agora eu vou criar duas variáveis do tipo int, ou seja, inteiras, que vai ser o val de valor lido no sensor digital. Vou atribuir o valor de 0. E outra que vai ser o val analógico. Também vou atribuir 0. Só para armazenar o valor lido ali nos sensores. O void setup. Primeira coisa aqui dentro, a função do sistema pinMode. O sensor digital vai ser input, ou seja, ele é entrada. Outro comando do sistema, pinMode. Agora a vez do sensor analógico também vai ser entrada. Vou iniciar também a comunicação serial a 9600, a velocidade de comunicação. E só isso no setup. Agora vamos para o loop. Primeira coisa aqui, vamos fazer aqui uma leitura digital lá no sensor digital. Então, aquela variável val digital recebe o digital read
do sensor digital. E o val A vai receber um analog read do sensor analógico. E vamos simplesmente pedir para ele nos imprimir esses valores. Como que a gente vai fazer isso? Serial.print valor. Então, valor lido no sensor digital. E vamos pedir para ele nos imprimir com a quebra de linha, println, aqui sim, valor digital. Depois disso, imprimir então o valor lido lá no sensor analógico. Um delay de 2 segundos. Vou verificar se não há nenhum erro. Vou salvar como leituras de sensores. Apareceu um erro, eu digitei o nome sensor errado. Ok, só transmitir para o microcontrolador agora. Carregado. Agora olha só, se a gente abrir o monitor serial, valor lido no sensor digital igual a 0 e valor lido no sensor analógico 1021, 1023. Agora olha só, eu vou aproximar o imã para a gente ver o que muda aqui. Vou aproximar o imã agora e olha só, valor lido no sensor digital 1 e valor lido no sensor analógico 1 também. Então veja só os valores que deu aqui. Vou afastar, 1023 aproximadamente ali no sensor analógico e 0 no sensor digital. Aproximou o imã. Então, com base nesses valores, a gente pode construir qualquer algoritmo ali para mandar um aviso, para ligar um dispositivo, apenas aproximando o imã do sensor. A gente já pode ter um controle de um processo, por exemplo, numa indústria, enfim, as possibilidades são infinitas. Agora eu vou fazer também um algoritmo simples aqui só para a gente testar um sensor read switch ligado direto na placa, sem a necessidade dessa circuitaria toda aqui. Então eu vou fazer um exemplo rápido aqui usando só um sensor, um resistor de 10 kΩ, que as cores são marrom, preto e laranja, um LED de qualquer cor, e um resistor de 330 ohms que é para limitar a corrente do LED. E alguns jumpers que eu vou ligar direto no Arduino, sem fonte auxiliar. Espetar o sensor na protoboard. Num dos terminais do sensor aqui eu vou pôr um dos terminais do resistor de 10K e em outro ponto da protoboard. Isso aqui é para fazer um divisor de tensão, para ter uma tensão de referência para o microcontrolador. E vai ficar assim. No terminal do sensor, do read switch, eu vou ligar aos 5 volts do microcontrolador. Um jumper vermelho. E o terminal do resistor de 10 kΩ eu vou ligar ao qualquer um do GND. Essa interseção aqui entre o resistor de 10K e o outro terminal do sensor, eu vou ligar em qualquer porta digital. Vou usar 2 nesse exemplo. E essa é a conexão aqui com o microcontrolador do sensor. Já o LED, eu vou aproveitar por o catodo dele, que é onde tem esse chanfro na lateral dele. Vou pôr junto ao GND aqui. Então o catodo vai com o mesmo terminal que está no 10K e no GND. No anodo do LED eu vou pôr o resistor de 330 ohms para proteger ele, né? E o resistor do LED eu vou ligar na porta digital 3. Então ficou assim. Um dos terminais do read switch ficou no positivo, 5 volts. O outro ficou junto com o terminal do resistor, que vai na porta digital 2. O resistor, por sua vez, está ligado ao GND. E o LED também, o catodo do LED. E o anodo passa pelo resistor, que vai lá na porta digital 3 do microcontrolador. Pode ser qualquer um, né? Arduino. Por quê? Toda vez que o sensor estiver aberto, sem a presença do imã, ele vai retornar um nível lógico baixo através do resistor e vai estar sempre elevado a nível lógico baixo 0. Quando aproximarmos o sensor aqui, os 5 volts vai passar e aqui vai ser nível lógico alto. E o resistor então serve para fazer um divisor de tensão e não fecharmos um curto aqui no circuito. Agora vamos para o algoritmo, bem simples. Já estou com o ambiente do Arduino aberto aqui, vou criar um código rápido. Primeiro eu vou criar um define e vou chamar de sensor. E vou dizer então que ele está ligado na porta 2. Vou criar outro define e vou chamar de LED. Vou dizer que ele está na porta 3. Vou criar uma variável do tipo int, ou seja, inteira, e vai ser valor L, que vai ser o valor lido do sensor. E vamos atribuir o valor 0. E esse é o nosso escopo global. Agora vamos para o void setup. Aqui eu vou usar o comando do sistema, pinmode, sensor, e vamos dizer que ele é input. Define o sensor então como entrada de dados. Vamos fazer para o LED. E o LED sim agora é output. Vai sair uma informação aqui que vai ser para ligar o LED. Vamos iniciar a comunicação serial.begin a 9600 baud rate.
E só isso no void setup. Vamos para o loop. Aqui no void loop, vamos pegar a variável valor L, dizer que ela recebe um digital read de onde? Do sensor. Então ela vai ficar lendo sempre o valor do sensor. Agora vamos criar um if. Vamos fazer uma comparação. Pegar o valor L, se ele for igual a 0, que é o valor padrão dele, então ele vai manter o LED desligado, digital write no LED 0, e vai nos imprimir println para ter uma quebra de linha, vai nos imprimir a seguinte string: nada detectado. Bom, então vamos criar outra situação. If agora, se o valor L for igual a 1, ou seja, quando o ímã aproximar, então vamos ligar o LED, digital write, o LED vai receber 1, que é o nível high, né? E vamos imprimir a seguinte string, serial.println. Vamos pôr aqui, por exemplo, objeto detectado. Vamos verificar se não há nenhum erro. Vamos salvar como leitura read. E veja que ele não encontrou nenhum erro. Só lembrando que eu vou disponibilizar esses arquivos para download. Agora vou transmitir para o microcontrolador. Vou aqui abrir o monitor serial. Olha só, enquanto o ímã está afastado, aparece aqui, ó, nada detectado e o LED ali apagado, né? Se eu aproximar o ímã, então, olha só o que acontece. Acendeu o LED e apareceu objeto detectado. E ele acendeu o LED conforme o algoritmo. Se eu afastar, nada detectado. Aproximou. Então veja que com isso a gente pode criar aqui uma série de coisas, né? Uma série de comandos aí para ele fazer ou desligar algum dispositivo, ou ligar, ou fazer uma contagem, por exemplo. E agora eu vou mostrar por último, para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar um exemplo que muito profissional aí, que a gente encontra em qualquer lugar, por exemplo, tá bom, pessoal? Então, essa já é uma aplicação de nível profissional, né? Esse aqui é um motor residencial do tipo deslizante. Eu deixei sem a carcaça, eu tô com ele na bancada. Aqui dentro ficam então os sensores, o reed switch, e o ímã ele vai preso na cremalheira, vai se movimentar com o portão. Então toda vez que ela se aproximar aqui, ela manda um sinal através desses cabos para o microcontrolador ali, que avisa que ele tem que desligar. Eu vou acionar aqui, ó. Ele girou. Então ela vem, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, ela vem, ó, aproximou, sinalizou. Agora se eu acionar no outro sentido, mesma coisa. Então ele é o sensor de fim de curso que a gente chama no portão. Então esse é um exemplo bem profissional de uso desses tipos de sensores, tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar mais longo. Espero ter ajudado aí. Eu peço que dê o like, se inscreva no canal para ajudar, para fortalecer, tá bom, pessoal? Muito obrigado.